Ora então, muito bom dia a todos. Damos então início à reunião de Câmara do dia 3 de maio de 23. Saúde das senhoras e senhores vereadores, saúde dos técnicos da Câmara que assistem e produzem a reunião, também o público que está connosco na sala, bem como todos aqueles que através das redes digitais assistem à reunião do presente dia. Entrando no período antes da hora do dia, pergunto aos senhores vereadores, questões, assuntos que queiram levantar, façam favor. Faz favor. Bom dia, Sr. Presidente, Sras. Vereadoras, Srs. Vereadores, aos funcionários do município, ao público aqui presente, a todos aqueles que me cheguem à distância. Sr. Presidente, tenho aqui só duas questões muito concretas nesta minha primeira intervenção para colocar. Uma diz respeito a um parecer que foi aqui aprovado na última reunião de Câmara, um pedido de parecer à CCDR relativo à atribuição de um subsídio à Banda União de Estremoz. Como esse pedido de parecer foi aprovado, saber se já foi enviado e se já foi enviado que nos dê conhecimento de facto do pedido, do conteúdo do pedido, se não foi ainda enviado, depois nos dê então conhecimento desse pedido. Porque de facto é um assunto que é importante para nos deixar a todos mais tranquilos. A segunda questão, Sr. Presidente, é uma questão também muito simples. Há uma estrutura que está a ser instalada junto ao heliporto, junto à muralha, numa zona protegida. Só gostaria de saber que estrutura é essa e de quem é a responsabilidade. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos os senhores e senhoras vereadoras, os colaboradores da Câmara aqui presentes e todos aqueles que nos acompanham através das redes sociais. Tenho aqui várias questões, Sr. Presidente. Tentarei ser telegráfica. Consultas médicas no centro de saúde. Tenho essa informação, que a consulta aberta passou de todos os dias úteis apenas para a terça-feira à tarde. Há alguma razão para isto ter acontecido? Tem informação sobre estas alterações? Parece-nos que, de facto, enfim, a saúde dos extremocenses pode ficar em causa, uma vez que, como sabemos, a consulta aberta é aquela a que as pessoas recorrem, no fundo, quando ou não têm médico de família ou têm alguma emergência, digamos assim, que não é urgência para efeitos de atendimento de emergência. Gostaria de perguntar, relativamente à proposta de adesão às sociedades educadoras, uma vez que a proposta foi aqui apresentada, enfim, qual é o procedimento que está a ser tido ou que está em curso, se já foi solicitada a adesão, se tem que passar por a Assembleia Municipal. Penso que não será necessário, mas, de toda a forma, pedir qual é o ponto de situação deste procedimento. Depois, relembrar aqui também uma proposta de melhoria que apresentámos o ano passado para o Largo do Castelo e que tinha a ver com, nomeadamente, a substituição de mobiliário urbano, traduzindo isto, portanto, aumentar o número de caixotes do lixo, enfim. Há um conjunto de propostas que são minimalistas, mas que ajudariam a embelezar e também a dar conforto às pessoas que visitam o castelo. Propunha-se também, essa provavelmente um pouco mais complexa, mas também execuível, tinha a ver com instalações sanitárias também no Largo do Castelo, de forma a que, enfim, as pessoas tenham acesso também a esse tipo de equipamento. Também perguntar se já foi remetido à CCDR ou não o parecer que foi aqui aprovado, até porque posteriormente à reunião de Câmara, também por escrito, por correio eletrónico, solicitei, enfim, que me fosse dado conhecimento dessa remessa, cálculo que seja via eletrónica, e também havia sugerido que a própria gravação fosse remetida à CCDR para ficar na posse de todos os elementos. Algumas considerações relativamente à FIAP, se é permitido. Julgo que, e naturalmente que são sugestões, porque o Executivo fará como entender. Julgo que é preciso melhorar o acolhimento aos convidados no evento da inauguração. A cerimónia teve início com várias pessoas ainda na fila para levantar a sua senha e conhecer o lugar. Portanto, não acho elegante para com os convidados que isto suceda. Julgo que podemos pensar, enfim, noutra forma de acolher melhor as pessoas e que a cerimónia, de facto, só comece quando todos estão devidamente instalados. Julgo que é um aspecto importante.
Depois também veio a pública notícia de que a Ministra da Agricultura viria à feira, visitar a feira, ao que se sabe, julgo que não chegou a vir, considerando que há uma visita de um membro do Governo, entendo que, enfim, o Sr. Presidente saberá o que se passou, pedia-lhe essa informação. Também relativamente à feira, há algum descontentamento daquilo que me foi transmitido relativamente a um benefício, enfim, digamos assim, que os expositores costumam ter na FIAP, que tem a ver com os vouchers para assistir aos concertos, etc., e que este ano, enfim, eram insuficientes face ao número de expositores, e também perguntar porque é que isto aconteceu. Foi à última hora que vieram mais expositores do que estava programado, sendo que, enfim, a Câmara conhecerá sempre este número, não é? Sei também que a senhora Vice-Presidente foi questionada sobre esta matéria, portanto, perguntar se é que pode informar o que é que está na origem deste descontentamento de muitos expositores relativamente a esta matéria. Depois, um aspecto mais substancial, que naturalmente não é para amanhã, quando for possível, gostaria de pedir os dados concretos relativamente à FIAP. Ou seja, é dito na comunicação social local que tivemos cerca de 500 expositores, mas eu gostava que o Sr. Presidente, e com certeza que terá este relatório final, ou relatório de atividades, como se queira chamar, e que tem a ver com o facto de eu entender que é útil fazermos aqui uma avaliação custo-benefício, até para perceber o que é que merece maior investimento e o que é que se calhar tem que se reponderar investimento, e portanto, por número de expositores, por tipos de atividade, quantos do Conselho e quantos fora, e portanto também perceber aqui qual foi o custo e tentar fazer aqui naturalmente um balanço do retorno da FIAP, e retorno não significa apenas, enfim, financeiro ou económico diretamente, digamos assim. Portanto, há outras vertentes mais difíceis de mensurar, mas que são igualmente importantes. Mas, quando for possível, termos essa avaliação também. E, enfim, deixar aqui a nota, que também foi uma preocupação do Sr. Presidente, que para o ano, enfim, se fosse possível não coincidir com a Ovibeja, provavelmente seria bom para a região, e talvez fosse ainda possível termos aqui outro tipo de impacto ainda maior, porque, enfim, já se sabe que, sendo assim, há muitas pessoas que também têm a tradição de ir à Ovibeja do nosso distrito e, portanto, pelo menos teoricamente, desvia alguns visitantes. Depois, relativamente à última Assembleia Municipal, não posso deixar aqui também de ser algumas considerações, mas por começar a fazer uma pergunta muito concreta. De alguma forma fiquei perplexa ao ouvir o Sr. Vereador Luís Pardal dizer que tem 1000 contadores de água travados, mas que não tomou qualquer atitude, a não ser providenciar a sua substituição por contadores digitais. Eu gostaria de saber se o Sr. Presidente também se revê nesta afirmação, nesta atitude, porque me parece que há aqui um prejuízo, então, que o município está a assumir, porque, então, não está a cobrar exatamente toda a água consumida por todos os consumidores que têm contrato com a Câmara. Portanto, eu gostaria de saber, enfim, se a postura é esta, porque de facto há aqui um prejuízo também que nós nem conseguimos avaliar, porque sendo assim não conseguimos sequer perceber quanto é que a Câmara está a deixar de cobrar por um serviço prestado, que está na lei naturalmente, e que a Câmara tem todo o direito e dever de cobrar. Não deixo de mostrar algum espanto sobre isto, uma vez que, por muitas vezes, diversas vezes, o Executivo também, enfim, acusou-me de não ter cobrado a água em tempo útil, não é? E de ter deixado mais de 1 milhão de euros por cobrar, e agora afirma que tem contadores travados, mas também não agem em conformidade. E julgo eu, na minha humilde opinião, que não está na disponibilidade dos vereadores tomarem a atitude que entendem, mas sim aquela que consta da lei. Mas, enfim, sou eu que entendo isto. Além de ser uma injustiça para quem paga a água que consome, naturalmente, mas isso é até um lugar comum. Uma outra questão que eu julgo que tem relevância para trazer aqui, e é o facto, já tinha reparado e nesta última Assembleia foi acentuado, a folha de presenças aos vereadores vem para a assinatura dos próprios no final da Assembleia Municipal. Enfim, percebi
pelo menos alguém me respondeu neste sentido, porque em tempos alguém assinava ou assinou e foi-se embora. Eu, Sr. Presidente, entendo que os vereadores, todos eles, devem ser tratados com respeito. E julgo que é uma indelicadeza e até uma atitude de suspeição para com os vereadores fazer passar a folha de presenças no final da Assembleia Municipal. Se alguém tiver que se ausentar, fará uma de duas coisas, arca com as consequências e aí responde perante os eleitores. O que o Sr. Presidente pode fazer é não pagar a senha. Ou então teve um motivo de força maior. E aí está na disponibilidade do vereador justificar perante o Sr. Presidente ou não. A mim, se as minhas filhas me ligarem no meio da Assembleia Municipal com uma urgência, evidentemente que eu saio e vou ter com as minhas filhas. Os outros farão o mesmo, seguramente. Mas entendo que há uma atitude que não prestigia também os vereadores, que somos eleitos locais. Portanto, eu entendo que pode ser um preciosismo, mas tem sido a pedra de toque da forma como a Câmara e este Executivo também se dirige e trata normalmente os vereadores. E também não posso deixar de dizer, Sr. Presidente, e de lamentar a forma como o Sr. Presidente se dirigiu ao eleito da coligação, João Cruz, a propósito dos contributos que a coligação deu para o regulamento do incentivo à voluntariedade de emergência, em que o professor João Cruz terá feito uma afirmação semelhante à que acabo de fazer, no momento em que, por acaso, eu me ausentei da sala, provavelmente por 2 ou 3 minutos, se não tinha pedido a palavra em defesa da honra, e o Sr. Presidente faz considerações que me parece a mim não são elegantes, não são adequadas e foram até ofensivas para com uma pessoa, um eleito local, mas uma pessoa a quem Estremoz muito deve, porque foi professor de centenas de jovens, despertou neles a paixão pelo hóquei, levou longe o nome de Estremoz nessa modalidade e, enfim, se o seu interesse era, como depois vi, até na gravação que era, nem sequer, enfim, dirigir-se diretamente ao professor João Cruz, mas atingir uma outra pessoa, naturalmente que, enfim, todos sabem quem é, tenho a certeza que não é postura de Presidente de Câmara, não é elegante da sua parte, Sr. Presidente, e pedir-lhe que não voltasse a fazer isso. Porque todos os eleitos locais merecem consideração. E o Sr. Presidente, em Assembleia Municipal, em reunião de Câmara, é com normalidade que se dirige em termos pouco adequados a todos nós. Portanto, eu queria lhe pedir que refletisse isso, que visse as gravações, para o Sr. Presidente ver a sua postura corporal no fim das expressões que dirige ao professor João Cruz. Isto não pode ser. Não é assim, nem é desta forma que nós vamos conseguir todos fazer e prestar um bom trabalho a Estremoz. Última nota que não posso deixar de fazer, Sr. Presidente, e que tem a ver com o facto e com a forma como o Sr. Presidente se dirige e se refere às propostas apresentadas por mim própria enquanto representante da coligação. De forma assintosa, e a Sra. Vereadora também já se referiu, mas o Sr. Presidente, inúmeras vezes, às propostas por mim apresentadas, que são tiradas da internet, que isto, que aquilo, que o outro, enfim. Eu só quero dizer uma coisa ao Sr. Presidente. Eu sei que não é jurista, não tem formação jurídica, isso não tem mal nenhum, com certeza, muito pelo contrário, cada um é o que é, mas, de facto, é que isto chamam-se minutas, Sr. Presidente. São minutas. O Sr. Presidente, quando faz um contrato para fornecimento de água com o extremocense, não faz um contrato para cada um. Tem para empresas, quanto muito, para pessoas coletivas e para pessoas singulares. Quando se vende um carro, há uma declaração de venda que é igual para toda a gente. Existem sites jurídicos licenciados e credenciados que têm minutas de uma série de coisas e que se adaptam ao caso concreto. Diria até, Sr. Presidente, que fez aprovar aqui o seu regulamento dos benefícios fiscais é semelhantíssimo ao de Vila Viçosa. E não tem mal nenhum. E o de Vila Viçosa foi aprovado antes do nosso, portanto, só para não dizerem, enfim, tirarem daí outras ilações. E não tem mal nenhum. Porque as minutas são feitas, muitas delas pelas próprias organizações dos municípios,
dos municípios, no caso do PSD, os ASD, mas também a Associação Nacional de Municípios fornece uma série de minutas e, portanto, eu quero dizer que o seu município, o nosso município, também usa minutas e bem, porque não vale a pena estarmos a gastar tempo com aquilo que está instituído, formalizado e pacificado juridicamente. Aliás, o Dr. Batista sabe muito bem que são minutas, com certeza, e, portanto, Sr. Presidente, dizer-lhe que, enfim, de alguma forma, fico também triste do Sr. Presidente estar sempre a dizer que aquilo que a coligação apresenta não tem qualquer qualidade. Olha, se assim é, então não aprovem as propostas que eu aqui trago. Têm sido aprovadas por maioria, por unanimidade, mas têm sido aprovadas. E ainda quanto a isto, também dizer, e até relativamente às sociedades educadoras, que a senhora vereadora diz que consultou a internet e viu lá os documentos. Com certeza que eu anexei os documentos, porque é assim, as cidades educadoras é um projeto internacional, não estão à espera que eu vá construir documentos para vincular um projeto internacional. E aquilo que eu tenho que fazer, eu proponho uma ideia e a Câmara Municipal é que tem que executar com os meios que tem, com o calendário que tem, com os recursos financeiros que tem, com as pessoas que tem, se quiserem executar, naturalmente. Eu não tenho que escalpelizar uma proposta com informação que eu não tenho enquanto vereadora da oposição. Nomeadamente, o valor que a Câmara quer afetar à execução daquela proposta. Portanto, aquilo que eu lanço e trago aqui são ideias, são propostas. A sua concretização é da Câmara. E, portanto, utilizar estas coisinhas para estar sempre a denegrir as propostas da coligação, por um lado, não vai funcionar, porque eu apresentarei as propostas que entenda importantes e oportunas para o Conselho e depois cada um, naturalmente, votará, não vem mal nenhum ao mundo, a democracia é isto mesmo, votará de acordo com a sua consciência e de acordo com os eleitores daquela força política, ou neste caso do movimento que os elegeram. Portanto, isso não tem mal nenhum. Agora, eu gostaria de ver elevação, porque é importante numa fase em que, a nível nacional, a política tem causado tanta desilusão aos portugueses, é importante que Estremoz, e onde cada um de nós possa ter intervenção, possa elevar a política, possa elevar a discussão pública em prol daquilo que são os interesses das pessoas. E, portanto, é este o apelo que eu faço, sendo que não me sinto pessoalmente ofendida, Sr. Presidente, por coisa nenhuma, porque não tendo relação pessoal, não me posso sentir pessoalmente ofendida. Mas fico triste porque os políticos têm que dar o exemplo da urbanidade, da discussão de ideias com elevação e que a democracia não é uma parangona de jornal, é de facto uma coisa que é praticada todos os dias e a toda a hora. Muito obrigada. Muito obrigado, vereador. Bom dia, Sr. Presidente da Câmara, Sras. Vereadoras, Srs. Vereadores, quem nos assiste através dos meios digitais da Câmara Municipal de Estremoz. Permita-me, Sr. Presidente, em primeiro lugar, na sua pessoa, uma vez que decorreu a FIAP e terminou agora há pouco tempo, tem decorrido com toda a normalidade, segundo podemos apurar, permita-me, na sua pessoa, saudar todos os colaboradores do município que, com o seu esforço, com a sua disponibilidade, com o seu trabalho, contribuíram para a execução da mesma e também saudar todos os expositores que participaram nesta FIAP, esperando que, de facto, tenham tido sucesso do ponto de vista económico, sobretudo, mas, evidentemente, também do ponto de vista de partilha das suas experiências e daquilo da mostra que foi a grande qualidade dos produtos que aqui fomos vendo, nomeadamente na feira, na exposição do gado, e no qual também na sua pessoa, aproveito para saudar o trabalho e a disponibilidade da ACOR na organização deste certame, e que muito nos prestigia face à qualidade do gado que aqui é apresentado anualmente e que ao longo destes últimos tempos, nestes últimos anos, tem de facto sendo uma mais-valia e distanciador e que nos distingue bastante até de outros certames do mesmo género. Contudo, permita-me mostrar aqui a nossa estranheza pela... Não vimos ser assinalado aquilo que era habitualmente, que era o dia de Zafra ou o dia de Espanha, e gostaríamos de saber a que se deve essa alteração daquilo que normalmente era no programa e também
uma vez que, e à semelhança daquilo que também os nossos irmãos espanhóis nos fazem, ao assinalar também um pouco o dia de Portugal e o hastear da bandeira portuguesa, também achamos estranho não ver hasteada a bandeira de Espanha na inauguração ou num outro dia, como assim era habitual desde há muitos anos a esta parte. Porque também não nos podemos esquecer que se a FIAP tem na sua designação uma feira internacional, muito se deve também a esta germinação que temos com Zafra e neste sentido, neste propósito, gostaria de saber, na opinião do Sr. Presidente, o que é que levou a esta não assinalar do Dia de Espanha ou do Dia de Zafra. E se é uma opção da Câmara e se ela se vai manter no futuro. Vimos também, tal como a Sra. Vereadora aqui mencionou, também com alguma estranheza ou preocupação, sobretudo preocupação, quando o Sr. Vereador Luís Pardal afirma que existem contadores de água travados, cerca de 1 milhar de contadores travados, e gostaríamos de ir um pouco mais ao longe, para além das preocupações que foram aqui já manifestadas pela Sra. Vereadora, que era no sentido de saber, concretamente, quando é que o Sr. Vereador teve conhecimento dessa informação e o que fez a partir daí. Porque, de facto, é algo que nos preocupa também, como a todos aqui com certeza, independentemente de tudo o resto, é importante resolvermos essa situação, quanto mais não seja por uma questão de equidade e justiça, para com todos os outros munícipes que têm os seus contadores como deve de ser. Então, nesse sentido, gostaria de saber quando é que o Sr. Vereador teve essa informação e o que fez a partir daí. Qual foi, dentro daquilo que são as suas ações e os seus deveres institucionais e legais, o que é que o Sr. Vereador fez para resolver esta situação? E disse. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, tentarei agora, rapidamente, responder às questões que colocaram e as quais eu agradeço. Vereadora Salema, o parecer ainda não foi ainda solicitado. A nossa jurista está com um processo disciplinar em fase de conclusão. Neste momento isso é prioritário sobre qualquer outro tipo de atividade. Assim que ela concluir, e penso que terá por dias, ele será solicitado, conforme aqui a deliberação, e daremos conhecimento aos vereadores quando o envio. Não sei qual é a estrutura a que se refere, tentarei perceber o que é que se passa em concreto. Entram aqui dezenas de pedidos, assentamentos, portanto, tentarei perceber o que é e lhe darei nota oportunamente. Sobre vereadora Sónia Ramos, então pelo início, sobre o centro de saúde, eu posso depois pedir à Sra. Vice-Presidente que fale um pouco mais, depreendo, pelo que sei, que é a questão de como calcularão, o município não tem nada que eu conheça, competência para definir os horários, se amanhã são tarde, mas eu depois peço à vereadora que fale sobre isso e também sobre a questão, sobre a cidade educadora, o processo está a avançar, tenho em mente que já assinei uma série de documentos que foram requeridos no âmbito da formalização da adesão do município como cidade educadora. Depois, sobre as propostas de melhoria no Castelo, o processo está em curso, isto é, a Câmara vai avançar, está envolvida numa candidatura no Valorizar Fortalezas e o Centro Histórico de Estremoz está contemplado com um investimento custeado em grande parte pelo Turismo de Portugal e essa parte estará englobada não só as casas de banho, como também a aquisição de mobiliário urbano. Depois, vamos então aqui aos considerantes sobre a FIAP, tentarei explicar a todos. Por um lado é assim, a sua vereadora e antes disto tudo, cada um analisa o que entende sobre os seus pontos de vista e sobre a perspectiva, sobre os seus parâmetros de exigência. De forma alguma, e desculpe que lhe diga já de início, não tenho por hábito desrespeitar, nem tenho como intenção faltar ao respeito a nenhum vereador. E se a sua vereadora se sentiu desrespeitada, eu lamento, mas não tive qualquer intenção em relação a nada. Aliás, os seus vereadores estão aqui desde o início, concordamos, discordamos. Da minha parte, penso que nunca os ofendi ou destratei de forma consciente ou convicta. Se o que aconteceu de errado, e acontece, eu peço desculpa. Mas já agora, que fala sobre o acolhimento da FIAP, também bem sei os considerandos que foram preferidos pela sua vereadora para com alguns funcionários da Câmara, mas não me atrevo aqui sequer a partilhá-los por uma questão de respeito para consigo e para com todos, não interessa, mas dizer o seguinte: cerimónia de acolhimento. Estava marcado a recepção dos convidados às 9h30 da manhã e o início às 10 da manhã. Portanto, estava localizado o espaço, estava localizado o procedimento e onde nós devíamos dirigir. Eu penso que era muito interessante nós também, quando os nossos padrões de exigência, aplicámos a nós próprios.
porque se achar que é desrespeitoso esperar que se sentem todos os convidados, quando falamos em que estávamos perto das 10h25 e com 25 minutos de atraso, portanto, também era respeitoso para com a entidade, no caso a Secretária de Estado e o Presidente da Câmara, chegar a horas e estar lá a horas, porque se estivesse lá às 10 horas, seguramente perceberia qual é que era o seu lugar e perceberia onde é que devia estar sentado. Aliás, no caso da sua vereadora, como é normal, o protocolo sempre foi assim, sempre será, estaria naturalmente em primeira fila, não percebo qual é que era, desculpe, Sra. Vereadora, era 9h30, 10 horas era para começar a cerimónia. Se reparou no convite, se não reparou, pode ter a oportunidade de confirmar. 9h30 era a recepção aos convidados, 10 horas, início da cerimónia. A Sra. Secretária de Estado chegou pontualmente, chegou ao Parque Feiras, ainda não eram 10 horas. Deslocámos para o espaço de... Sr. Vereador, eu ouvia com atenção e não interrompi. Agradecia a mesma deferência. Quando falamos em questões de respeito, esta é uma delas, é praticá-la, não é só dizê-la, é praticá-la. Portanto, a Secretária de Estado chegou a horas, tive a oportunidade de me deslocar calmamente, aguardámos aí um pouco pelas bandeiras, pelo som. Portanto, houve mais do que tempo suficiente para que os seus, e a Sra. Vereadora também, chegar a tempo e fazer a sua acreditação. É um processo que acontece em qualquer cerimónia, em qualquer ponto do país. Eu e os seus vereadores seguramente já tiveram a oportunidade de o fazer. Portanto, é um processo normal. Pareceu-me que era deselegante ter a Sra. Secretária de Estado à espera um quarto de hora, porque os senhores convidados, alguns deles chegaram tarde ou não fizeram o que vinha feito, que era fazer a acreditação e sentar-se. Portanto, eu não tenho sobre isto, está perfeitamente explicado, lamento que tenha acontecido, ainda assim para o ano tentaremos, se calhar, em vez de fazer meia hora, fazer 3/4 de hora, pode ser que chegue para os senhores chegarem a horas. Sobre o Ministro da Agricultura, a Sra. Ministra da Agricultura confirmou-nos na quinta-feira que viria às Estremoz no sábado de manhã, articulámos a vinda com a parte da pecuária. Entretanto, sexta-feira à tarde, a senhora desconfirmou, alegou motivos de agenda e sobre isso não posso pronunciar os motivos que foram referidos. Sobre o descontentamento de alguns expositores, houve alguns que falaram connosco, sim, agora muitos, não sei, alguns falaram e penso que todos foram resolvidos. O que se passa é que tivemos que mudar aqui um pouco o paradigma da questão das pulseiras e da oferta. Isto tinha um histórico, e há um ano nós repetimos, que era o histórico que vinha atrás, em que se distribuíam a granel, pulseiras pelos expositores. E o que é que aconteceu? Aconteceu que 70% daquilo que eram as entradas validadas em cada pulseira não entraram no recinto dos eventos de espetáculos. Isto é, bem percebemos que no passado, e com a lógica da FIAP ser no mesmo espaço, era uma questão que não se colocava porque as pessoas entrariam sempre. Agora, como este ano a pulseira era só para os concertos, 70% não entraram. E há aqui duas questões que importa referir, isto com base nos dados do ano passado. A Câmara paga sempre IVA sobre aquilo que é a oferta, e pronto, custeia sempre, não é? Ainda que seja a oferta, tem que pagar, e houve problemas que se colocaram em 2 dias em concreto do ano passado, que nós definimos a lotação máxima para o evento, e elas são controladas, não é, de forma informática, e com a segurança, e plano de segurança, e são fiscalizadas, e houve alturas em que nós tínhamos um recinto de espetáculos meia casa, e já estava o máximo atingido, e pessoas queriam entrar, e como é que fazemos? Não é? Portanto, isto não é bom em termos de segurança, não é bom em termos de custos. Por isso, houve que repensar aqui a lógica da distribuição e houve a questão dos vouchers, porque aí já só contabilizamos aqueles que são descarregados e já se controla bem a lotação, já não houve aquela questão. E também temos custos no futuro, e as pessoas que me abordaram, e não foram muitas, não foram mais de 4 ou 5, explicámos, e no próximo ano teremos também normas para que cada expositor tenha X vouchers de forma controlada, sei quem é que recebe, para que é que recebe, e isso permite-nos não só ter menos custos, porque as pessoas vão, ok, mas não está a pagar dinheiro para quem não vai, e por outro lado também a questão da segurança fica calculada, porque este ano isso correu bem e por onde também correrá. Sobre os dados, sim, da FIAP, claro que faremos chegar depois o balancete do final. A FIAP, e já agora se me permite, diria eu a seguir, antes de fecharmos este ponto, claro que é um balanço positivo, é um investimento, não é, grande do Conselho, desde sempre, e seguramente seja aqui quem tiver, acredito que não deixará de fazer, da afirmação do nosso Conselho, de espaço para aqueles que o pretenderem exporem, e em especial, não é, com especial enfoque naquilo que tem a ver connosco, os seus produtos, as empresas, digamos, criar oportunidades de negócio, e também afirmamos o nosso Conselho a nível nacional, cada vez mais. Posso dizer, com dados concretos, naturalmente, que naquilo que foi o certame da agropecuária, procurando, não é, feedback por parte de organismos e também de pessoas que conhecem muito
o que é esta atividade, não só no país, mas no estrangeiro, que nos disseram claramente que aquilo que é ali, como o vereador referiu, é de primeira qualidade. Temos concursos de produtores de primeira qualidade e, não fazendo comparações, mas tem que haver, e fizeram até comparações com alguns certames que decorrem por aqui numa altura, e disseram que a esse nível estamos num patamar superior. Vale o que vale, mas uma coisa não tem dúvidas é que o sistema estava muito bem montado, aumentámos mais um pouco ainda a perspectiva, esse é o nosso problema, já se torna, face à procura, já se torna exígua, apesar do ano passado, aquela alteração que fizemos e mantivemos ter permitido um aumento, mas já estamos ali muito isso é sinal que há qualidade e que há procura. Perdão. Sobre, depois também o artesanato, que é essa a essência da feira e é isso que importa também valorizar. Aquilo que se conseguiu este ano de montar, houve um aumento também em termos de expositores, houve um esforço também para o fazer, mas conseguimos ter aqui a excelência daquilo que é o nosso artesanato. E ouvir de pessoas que vieram, e bastantes, curadores que fazem feiras por todo o mundo, e dizer que aquilo que tínhamos cá este ano está claramente no top 3 das feiras de artesanato nacionais, é motivo de orgulho e é sinal que marcámos pontos também, porque não só para este ano, porque quem veio cá teve a oportunidade e trouxe, isto é, para nós importa muito trazer pessoas à feira, não só no concerto, porque o concerto, com qualquer um dos artistas que se for hoje, vai ter as mesmas pessoas. Agora, aquelas pessoas que vêm ao longo do dia, que são extremos, que ficam extremos, essas sim são aquelas que irão naturalmente ter mais oportunidade para também não só divulgar no futuro, mas também realizar também aqui algum investimento económico e o facto de também não pagarem nada na parte expectativa deu um alento. Portanto, no global foi um sucesso, superámos o número de 40 mil, penso que será por aí, tendo em comparação ao ano passado, será por aí, temos no pico, até porque circula-se com conforto, segurança, não houve nenhuma, mas não é possível pensar em números muito maiores do que esses. Salientar, como disse bem, que o sucesso deve-se sobretudo àquilo que é o trabalho dos nossos colaboradores de todos os setores, de todos, são fundamentais. Esta feira é uma logística imensa, durante semanas, desafio muitas semanas, quase todos os setores estão a trabalhar em pleno para a FIAP. Também salientar, naturalmente, que o papel da ACOR e dizer que, para além daquilo que o vereador referiu, da qualidade dos concursos e expositores, outra questão que foi muito interessante este ano, houve aqui um salto, e também foi essa a fasquia e foi esse o desafio que lancei à ACOR, foi ainda irmos mais além, e a programação que houve em termos de atividades com a pecuária, não só a exposição, mas a questão da equitação, a questão digamos, dos canidos, houve uma série de atividades ao longo do dia, nos espaços do certame, que foram muito interessantes e que foram bastante participadas. Depois à noite, isso é normal, à noite, como sempre se fazem, não é? Escolhem-se os cartazes, mais ou menos, para tocar vários públicos, e em todos os dias houve excelentes casas e as pessoas também saíram daqui satisfeitas. Dizer também que este ano investimos mais na segurança, isto é, nomeadamente em relação à PSP, nós este ano também pedimos para termos cá o corpo de intervenção, porque prevendo o fluxo de pessoas e tentando garantir que haja prevenção, para não ter que haver depois uma intervenção depois, e não houve registro de ocorrências de emergência ou de outros tipos de situações. Portanto, valeu a pena também para que as pessoas, quando aqui chegam, tenham uma sensação de segurança, o espaço está organizado, está limpo, está cuidado, e essa parte da segurança também é importante, e isso também me apraz registrar, e parabenizo todos aqueles que estiverem envolvidos, as associações que estiveram connosco, os funcionários, os expositores, os visitantes. Portanto, a feira foi um sucesso pelo trabalho de todos e ninguém em especial, mas de um conjunto. Depois falei chegar à sua vereadora os dados, e aos vereadores, sem problema nenhum. Depois, ao Viveja, vamos só aqui, então, partilhar convosco o ponto de situação. Há um ano atrás, se nos recordarmos, alguns em janeiro, estávamos em contexto de pandemia, e é em janeiro que se arrancam os procedimentos, e nós não pudemos tomar a decisão, porque aquilo que nós tínhamos, digamos, em mente era realizar a FIAP nos mesmos moldes, e o facto dos concertos serem no mesmo espaço da exposição criava-nos problemas, porque havia limitações de pessoas pelo número, e nós não conseguimos parar. Portanto, essa foi uma grande questão. Não podíamos avançar com contratos, com concursos públicos, e depois vamos cancelar. Não é? Podíamos correr o risco de ter muitas pessoas, as pessoas que estavam no espaço, não poder receber mais do que 500 pessoas por um concerto, o que seria desaproveitável. Não é?
O que é que fizemos, então, com a lógica do segundo espaço? Isso deu-nos garantia de que podíamos balizar a dimensão dos concertos, porque era uma zona à parte, no recinto não havia problemas nenhuns, no número de pessoas pelo espaço, que era amplo, e isso criou condições. Isso levou a que, já muito tardiamente, tivéssemos de tomar as decisões e avançar, alguns final de fevereiro por início de março. E tive o cuidado de entrar em contacto no caso, com o meu colega Presidente de Câmara, e perceber, em relação ao Vibeja, o que é que estava a ser delineado. E a informação que obtive, e trocámos mensagens em relação a isso, foi que isto iriam também fazer presencial e que o fim de semana que estudariam era o do 25 de Abril. E eu disse, muito bem, então, ok, eu vou desencontrar a FIAP da Alvibeja e falei no fim de semana seguinte, acaba no dia 1 de maio, que é domingo, tudo bem, de quarta a domingo, foi o que aconteceu, no ano seguinte mantenho e a lógica ficará por aí. Pronto. Entretanto, sou surpreendido, se não me falha a memória, por mensagens no dia 5 de maio de 22, com ACOS definiu a data da Alvibeja deste ano e avançou uma semana. E eu questionei, a resposta foi, a ACOS é que organiza, estão com receio depois do 25 de Abril, para o ano de 24, das comemorações, vão fazer agora. Perante isto, o que fiz foi falar, em primeiro lugar, com a ACOR. Porque aí é uma questão, não é, sensível, tem a ver com o gado, e aquilo que foi a nossa conversa e as conclusões foi não vale a pena nós adiarmos, até porque uma questão que eu desconhecia, não sei se terão noção, que ainda que um produtor / expositor queira estar nas duas, e pode estar, nunca são os mesmos animais. Portanto, as questões do conforto animal, do stress, ainda que seja uma semana de diferença, não são os mesmos. E será que não há motivo para mudar? Portanto, continuamos por aqui, nós temos os melhores concursos, temos os melhores produtores, não vale a pena por nós, não faz sentido mudarmos. E a partir daí, marquei. Portanto, este ano, é assim, a conclusão que chego é, não tenho mais, pessoalmente, até face aos números, aumentámos o número de visitantes. A feira correu muito bem. Portanto, eu acho que não faz sentido estar preocupado mais com a questão da Alvibeja. Portanto, da nossa parte, o nosso fim de semana está estabilizado. Entretanto, já anunciámos quando é que vai ser a do ano que vem. Portanto, será, porque para o ano que vem, o 25 de Abril, é numa quinta-feira e, naturalmente, à escala nacional e não só, também teremos comemorações, não é, digamos, adequadas ao momento e à efeméride. Portanto, vamos começar numa quarta-feira, dia 1 de maio, que é o feriado, é no dia 1 de maio, e acabamos no dia 5 de maio, dia da mãe. E, portanto, isto está informado, está estabilizado. Aquilo que eu posso ser é assim, desejo que a Alvibeja corra bem, a nossa também há de correr. Portanto, para dizer que procurei, tive o cuidado, quando fui eu que tive o poder de decisão, desencontrei-o. E sim, acharia que era interessante que sempre acontecesse. Não aconteceu neste ano, e aliás, até porque há um histórico que não tem a ver agora, que não tem a ver já com últimas décadas, que a Alvibeja foi sempre chegando para cima da FIAB. Portanto, eu acho que cada um faz o seu caminho, com respeito pela ACOS, que farão o melhor que podem e sabem, e também com o município de Beja. Nós, eu acho que temos que focar-nos naquilo que é a nossa feira e investir nela, claramente, como no presente ano. Depois, Sra. Vereadora, não sei, eu penso que daquilo que depreendi a Sra. Vereadora, até referiu que era a pedra de toque, e eu lamento, porque de facto não me revejo nesse tipo de ações de respeito. Quando houve aqui questões que não correram bem, eu pedi desculpa em meu nome, e quando os serviços falham, porque só não falha quem faz. Agora, digamos, atingir os seus vereadores ou tirar uma atitude persecutória não é o meu timbre, nunca será. Portanto, e como pode imaginar, não tenho qualquer conhecimento, nunca daria, nem poderia dar, nem nenhum dos meus colegas executivos, qualquer indicação para que na Assembleia a folha passe, em calculador passe, sinceramente, isso passa literalmente ao lado. Portanto, essa questão, a Sra. Vereadora poderá e deverá esclarecê-la junto da mesa da Assembleia. Agora, para mim, acho que faz todo o sentido que a folha passe naturalmente no início. Isto é, nem estou a inferir que houvesse alguma questão por parte da mesa. Agora, da minha parte, não tenho nada a dizer. Sr. Vereador, eu tive aqui durante 8 anos na oposição, e as folhas passavam mais no início, mais no meio, mais no fim, passaram sempre, e eu nunca sequer coloquei essa questão de que não é no início. Não, isso é normal, se as pessoas tiverem que sair, saem, não é por aí. Não acredito que da parte da mesa haja essa intenção, e comigo ninguém partilhou, comigo ninguém me deu opinião. Portanto, não me revejo na sua afirmação de que é a pedra de toque, falta de respeito. Portanto, esta é a pura da realidade. Sobre o professor João Cruz, Sra. Vereadora, eu conheço o professor João Cruz
há 25 anos. E o professor João Cruz, professor cidadão, merece-me todo o respeito, inquestionavelmente. Tenho para ele uma estima que vem de anos. Aliás, até a minha esposa, não vem ao caso, foi até professora das filhas do seu professor. Portanto, essa relação não tem a ver com o momento da discussão. Aquilo que eu referi foi aquilo que o vereador referiu. E eu sei perfeitamente que o documento não foi ele que o elaborou, foi o vereador e foi aqui apresentado. E o que eu disse foi genericamente. Porque é assim, Sr. Vereador, vamos lá ver. Uma coisa é nós irmos buscar minutas, irmos buscar textos e adaptá-los. Outra, foi isso que eu disse, é bastante diferente. É nós trabalhamos documentos, trabalhamos minutas e trabalhamos com associações. E a questão é que, como ele disse e dei provas, quando a Sra. Vereadora aqui trouxe aquela proposta, já havia um trabalho em curso feito pela Câmara em conjunto com bombeiros e com a Cruz Vermelha. E um documento único, não nos apercebemos que haja algum similar no país. Há sim para bombeiros só e mais, digamos, mais restritos naquilo que é o âmbito da sua aplicação, e aquilo não é. Foi isso que eu disse, houve um trabalho. Portanto, e na altura eu disse, sim senhor, isso pode seguir como contributo, e a Sra. Vereadora fez questão de votar para tirar o ponto. Portanto, foi isso que eu disse e repito, acho que é muito mais do que ir buscar minutas onde quer que seja. E referiu dos benefícios fiscais. Esse, se não falha a memória, era um dos dois que estava a ser, já previamente à nossa entrada, tinha sido adjudicado a um escritório, digamos, de juristas que estavam a fazer esse trabalho já contra o Executivo e connosco continuou. Portanto, foi um trabalho também que demorou. Daquilo que sei, isso posso comprová-lo, houve várias, mas mesmo várias reuniões com a equipa de juristas que fez esse trabalho, aqui no nosso gabinete, com os nossos serviços do mercado, com a parte, digamos, da contabilidade. Isso aconteceu. Aqui, agora, a base, pois, o vereador não posso referir, sei que houve um trabalho que foi feito, não chegou aqui de uma forma espontânea, houve um trabalho, já havia uma base de trabalho feita contra o Executivo e bem, e nós prolongámos até que a trouxemos aqui. Portanto, para dizer que há trabalho, não é? E há que consolidar aquilo que é uma proposta sem embargo, da boa vontade de quem o fez de outra forma, naturalmente. Vereador Nuno Rato, já salientei a questão da ACOR, qualidade. Sobre Zafra, primeira edição, no ano passado, desafiei o Alcaide e a sua equipa, naturalmente com a vontade de continuarmos com o Dia Zafra, e a ideia que quis foi, acho que faz todo o sentido aprofundar, e aliás houve conversas também, já partilhei convosco, com a Sra. Vereadora ou Conselheira da Cultura em relação ao futuro, dependendo naturalmente de um ato eleitoral que vai decorrer em breve. Portanto, se proporcionar com esta equipa, o caminho estará feito. Aquilo que achamos é que o Dia de Zafra, com todo o respeito pelo momento, poderia ser muito mais do que o momento em que hasteamos a bandeira, que damos os hinos e que vamos ao stand de Zafra degustar das iguarias e do vinho, do bom vinho de Zafra. Achámos que o Dia de Zafra devia ter algo mais consistente e lançámos esse desafio. Temos aqui o Dia de Zafra, em que toda a manhã, tarde e noite, tivéssemos tudo o que é cultura de Zafra. Ranchos, etnografia, cantares e destromos, conselho. Isto é, a tarde alentejana ser não só a tarde, mas ser o dia inteiro. E fizemos esse desafio. E Zafra não teve a oportunidade. Escondiam de maio, que não conseguiam, não podiam. Portanto, o único dia que eles poderiam era o dia da inauguração. E não me pareceu que fosse, em termos protocolares, no dia da inauguração, fazer o dia de Zafra. Portanto, não o fizemos. Entretanto, também decorreu a Feira de Zafra. E também depreendemos da parte de Zafra, também há uma vontade de fazer um refresco, porque também não houve o dia de Portugal e também não houve o dia, não é, que já aconteceu. A minha vontade, e houve uma conversa mais próxima agora com a vereadora Rosa, cá está, naturalmente, com o respeito pela democracia, com o respeito pelos votantes, não é, da região, mas seja com quem for, ainda que não seja a vereadora Rosa, falemos com o novo executivo, naturalmente, com a mesma convicção. É estreitar aqui o relacionamento entre Estremoz e Zafra, em termos culturais e não só, e criar, de facto, mesmo um momento em cada feira mais rico, mais denso, porque faz sentido, pronto, mas não houve nenhuma falta de novo. Esta é a realidade. Pronto, e este ano houve essa vontade e expressão também
durante o certame, para que na próxima FIAP, e também espero que na próxima Feira de Zafra, querendo, nós notaremos também com as bandas, como era costume, com os rãs, isso é que faz sentido. Acho que é nós irmos a Zafra, e Zafra vir este Tramoz, não só aos eleitos, mas também aquilo que é a cultura, o que é o associativismo, o que são as empresas e empresários. Portanto, foi isso que não aconteceu até agora, demos a vontade, não aconteceu. No próximo ano tentaremos aprofundar esse relacionamento, porque faz todo o sentido. Sobre os contadores travados. O vereador, na altura, teve a oportunidade de referir travados ou variados. Não é? Pronto, estão variados. Quando estão travados, é que eles não funcionam. Ninguém os trava. E variam porquê? Naturalmente, por problemas. Não é? Tem a ver com o calcário, tem a ver com a nossa rede, tem a ver, por exemplo, a rede não sendo seccionada, sempre que há uma ruptura e que se interrompa montante a ligação da água, o fornecimento, e que se repara, quando se repõe a água, tudo o que é detritos, areias, não é, pedras, vão para... E a gente percebe isso em casa. E isso vai para os contadores. E é um processo que acontece. Agora, foi isso que encontramos. Estamos a fazer um trabalho, não é, de SAPA para os substituir. Referiu que há no processo de aquisição, 1000 contadores novos. E também, dizê-lo mais, o vereador naquele dia não o fez e podia tê-lo feito. Quando ele referiu aquilo que foi a nossa capacidade de recuperar dívida, e falou em termos percentuais, em relação a cada ano, podia quantificar, para percebermos o que é que estamos a executar que não se executou até aqui. Mas posso dar um número. A média do crescimento de dívidas de água nestas últimas décadas andava na casa de 100 mil euros por ano. Isto é, em cada ano aumentavam 100 mil a dívida de água, isto é, por cobrar. Este ano ela aumentou 14 mil euros. 14. É sinal que estamos a trabalhar. Estamos a recuperar dívidas e estamos com os serviços a procurar melhorar a eficácia e também substituí-los. Qual é o problema que temos aqui? 2. Muitas vezes é o mercado, é os concursos, procedimentos e entrega material. O outro, que é o mais premente de todos e que é factual para quem está em Estremoz, e aí se percebe diariamente, é que a nossa equipa que faz esse tipo de trabalhos é a mesma equipa que anda à beira da exaustão diariamente e mais alguns setores a reparar rupturas e rupturas e rupturas e rupturas. E não se consegue fazer uma coisa ao mesmo tempo. Agora, aquilo que está decidido é continuarmos com o trabalho da cobrança, continuarmos com as notificações, com a execução fiscal. Portanto, acho que passar de 100 mil para 14 mil é um grande feito. Não é? E, por outro lado, também começámos a proceder à troca daquilo que são os contadores, porque esses, ainda que, quando tivemos aqui uma proposta de remodelação da rede de água em alta e em baixa, é material que é aproveitável e que será novo, portanto, porque, obviamente, a estranheza tenho eu. Quando agora aqui se revela, quando vocês aqui revelam essa preocupação e estranheza, eu é que estranho a estranheza, passa a redundância, porque durante 12 anos eu encontro aqui, em relação aos números de últimos mandatos, 800 mil euros de água por cobrar e 300 mil de dívidas de terceiros, rendas e concessões. Essa é que é a estranheza. Agora, não cruzarmos os braços. Estamos a trabalhar com o intuito de recuperar o máximo de dívida possível e isso está a acontecer, os números foram evidentes. Se o vereador quantificasse o que era a porcentagem, se calhar ficava mais evidente. Agora, há um número que eu posso referir que tenho na cabeça. 100 mil por ano, este ano só aumentou 14 mil. Quer dizer que estamos a inverter a curva e isso apraz-nos registar. Sra. Vice-Presidente, quer referir a questão das consultas médicas? Sr. Presidente, se me permitir. Muito bom dia a todos, senhores vereadores, funcionários do município, público aqui presente e todos aqueles que nos veem a partir de casa. Eu gostava de abordar aqui duas questões. Por um lado, cidades educadoras e, por outro lado, a questão do centro de saúde e da consulta aberta. Relativamente à questão das cidades educadoras, vamos lá contextualizar isto aqui um bocadinho, porque quem nos ouve lá em casa também tem que perceber como é que as coisas funcionam. Não é? Não podemos apenas fazer acusações do que foi dito sem se explicar aos extremocenses aquilo que andamos aqui a fazer. A apresentação da proposta das cidades educadoras foi feita pela vereadora Dulce Russo, em substituição da senhora vereadora Sónia Ramos, numa reunião de Câmara que aconteceu algures no mês de março. Quando foi feita a apresentação da proposta pela senhora vereadora Dulce Russo, ao ler a proposta que foi feita, pedi alguns esclarecimentos à senhora vereadora e coloquei algumas questões no sentido de tentar perceber a operacionalização da proposta que se pretendia. E a senhora vereadora, tendo em consideração que não foi ela que apresentou a proposta,
pediu para que o ponto fosse retirado e que viria numa próxima reunião de Câmara nova proposta novamente com informação e se calhar mais pormenorizada relativamente àquilo que seria a operacionalização do trabalho que tem que ser feito, porque não basta integrar as cidades educadoras, do trabalho que teria que ser feito. E, portanto, foi essa a expectativa que ficou. Na sequência da retirada do ponto, agendou-se novamente, após a recepção de reformulação de proposta, agendou-se novamente o ponto para uma outra reunião. E nessa reunião, em que o ponto estava novamente agendado, a referência que eu fiz foi que a alteração que ali, a grande alteração que ali estava, foi a anexação de um documento que está na internet. E, portanto, foi isso que eu disse. O documento estava na internet e, portanto, eu também o pude consultar na internet. E é isto que é preciso que as pessoas percebam. Portanto, quando apresentamos propostas, e eu acho muito bem que as propostas sejam apresentadas, porque a oposição também não pode, não é essa a função da oposição, não é não é vir aqui apenas às reuniões de Câmara, é também de acordo com aquilo que foi o seu programa eleitoral, apresentar propostas e não estamos aqui a colocar em causa alguma a apresentação das propostas, principalmente quando elas são construtivas e quando contribuem para o bem do Conselho. Portanto, não é nada disso que está aqui em causa. Agora, quando apresentamos propostas, é muito importante que saibamos o que é que se quer exatamente e como é que elas se vão concretizar. E foi só isso que foi pedido. E, portanto, na sequência disso que foi pedido, a própria senhora vereadora disse que anexou um documento das cidades educadoras para melhor esclarecimento. E eu disse que esse documento que a senhora vereadora anexou, também eu tenho conhecimento dele, porque basta ir à internet e consultar. A senhora vereadora, peço desculpa, pediu elevação, então vamos ter elevação. Eu ouvi-a assim, não a interrompi. Agradeço agora que me ouça a mim e também não me interrompa. Terá com certeza todo o direito a falar quando pedir a palavra ao senhor Presidente. Relativamente ainda a cidades educadoras, o município de Estremoz já aderiu às cidades educadoras. Neste momento, Estremoz já é cidade educadora. E posso informar ainda mais que recebemos ontem um convite do município de Torres Novas, que está a organizar um encontro nacional da Rede Territorial Portuguesa de Cidades Educadoras, que se realiza no dia 12 de maio em Torres Novas, e Estremoz já recebeu o convite para participar neste evento das cidades educadoras que será realizado em Torres Novas. Já informei, agradeci o convite e já informei que não poderei estar presente porque já tinha um outro evento agendado relativamente ao turismo e em que não poderei mesmo estar presente, uma vez que vou estar em representação do município num outro local. De qualquer das formas, estamos na rede de cidades educadoras. Portanto, foi um processo que foi disputado imediatamente a seguir ao momento em que foi aqui aprovado em sede de reunião de Câmara. Também é para isso que cá estamos, é para trabalhar, tal como eu disse. Relativamente à questão da consulta aberta, eu não tenho conhecimento de que a consulta aberta se realize apenas à terça-feira. Há duas coisas que eu sei. Sei que o Centro de Saúde de Estremoz está dividido a nível de médicos de família em duas áreas diferentes. Por um lado, a unidade de saúde familiar, que é coordenada por um médico e penso que duas enfermeiras, e, por outro lado, a unidade de cuidados de saúde na comunidade. A unidade de cuidados de saúde na comunidade dá resposta a todas as freguesias do Conselho e a alguns utentes dos arredores da cidade. A USF, Unidade de Saúde Familiar, dá resposta essencialmente a famílias que ficam situadas, que residem na cidade. Portanto, eu não sei se há consulta aberta portanto, em ambas as estruturas, na USCP e na USF, separadamente, e, portanto, não sei a qual é que nos estamos a referir. Terei que tentar perceber. Aquilo que eu sei é que na UCSP, portanto, na resposta que é dada às freguesias, há um médico de família em falta e que esse médico de família que está em falta, penso que é nas freguesias de São Lourenço e de São Bento do Cortiço.
e que estes agregados familiares, estes utentes que precisem de ter consulta médica até substituição deste médico, deverão dirigir-se ao Centro de Saúde de Estremoz à consulta aberta. A consulta aberta, tanto quanto sei, realizava-se na UCSP, realizava-se todos os dias da semana. Posso procurar esclarecer e tentar perceber e ver de que forma é que o município poderá ajudar. Porque no âmbito das transferências de competências, como deverá saber, e como já foi aqui dito, nós, município, não temos responsabilidades na gestão dos recursos humanos, a não ser nos 13 assistentes operacionais que fazem parte da SUB e da UCSP. Portanto, temos apenas responsabilidades nesses assistentes operacionais. Relativamente à questão de médicos e enfermeiros, está tudo com a Administração Regional de Saúde. Portanto, o meu compromisso aqui será no sentido de tentar, de alguma forma, perceber o que é que está a passar, se realmente só existe consulta aberta à terça-feira e qual é o motivo que terá levado à existência de apenas consulta aberta na terça-feira. E disse. Muito obrigado, Sr. Vereador. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado também pelas suas explicações face às questões que eu coloquei. O tempo já vai longo, mas duas breves questões. De qualquer das formas, gostaríamos de ouvir também a opinião do Sr. Vereador sobre aquilo que fez, quando é que se teve informação de quando é que estes contadores estavam travados e avariados e o que fez desde essa altura até o momento. Também, ainda na última Assembleia Municipal, foi com agrado que vimos alguma alteração, alguma posição um bocadinho diferente, porque foi a primeira vez que ouvimos isso por parte da Câmara Municipal, do Executivo da Câmara Municipal, que era o aproveitamento da água referente à pedreira que está junto aos estaleiros. Era uma posição que até ao momento e que nós defendíamos que o Executivo ainda não tinha transmitido. Nós sempre defendemos que devia haver, e foi por essa razão também que defendíamos um pouco a aquisição daquelas pedreiras, que era o aproveitamento da sua água. Foi com agrado, evidentemente, que vimos por parte do Executivo dizer que, apesar de irem na mesma atolar aquela pedreira, que de alguma forma iriam aproveitar a água ou fazer um aproveitamento da água. Nós já sempre defendemos isso, quer para os estaleiros, quer para o uso dos estaleiros, quer eventualmente para um outro tipo de consumo. Por último, duas questões. Uma ainda relativamente à FIAP, que tem a ver com o facto deste ano a carrinha de transporte era uma carrinha de 9 lugares. Evidentemente, 9 lugares, salvo eu se não tenho erro, que fez muito mais viagens do que aquela que fazia, que era o autocarro. Se isso de facto resultou, pronto, ainda bem. Agora, parece-nos que, uma vez que o autocarro faria menos viagens, se calhar demoraria mais tempo, que razão teve na utilização desta carrinha de transporte, em detrimento do autocarro que julgo que estava parado no estaleiro. Por último, Sr. Presidente da Câmara, também uma breve questão. O Sr. Presidente da Câmara tinha referido da possibilidade de talvez implementar algumas sombras no parque junto às portas de Santa Catarina, independentemente das árvores que lá estão a crescer, mas que demorarão, como é natural, o seu tempo. Quando é que isso, se de facto vamos para a frente com essa situação e se já está a proceder alguma demarche nesse sentido. De qualquer forma, muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Faz favor. Pronto, num minuto. E relativamente também à pedreira, o Sr. Vereador tinha dito que a seguir à FIAP seria esvaziada, se já tem data, se podia dar essa informação, já vi em ONU que sim, que já sabe quando será. Cidades Educadoras, muito brevemente, foi enviado um primeiro e-mail com esta proposta de adesão, com os princípios da Carta Educadora e com a minuta de adesão. E, portanto, naturalmente, estes dois documentos estão na internet, pois com certeza, eu não percebo sequer a referência, é um projeto internacional, está disponível para toda a gente aderir. Num segundo momento, quando o ponto é retirado, remeti novamente a proposta de adesão, mais um memorando de esclarecimentos com, enfim, matérias muito práticas de como, quando e porquê, e novamente os documentos enquadradores, a Carta de Princípios, a minuta, etc. Portanto, é assim que se fazem as coisas. Os documentos estão formalizados, estão tipificados, portanto, eu só tenho que fazer a proposta e fundamentar, do meu ponto de vista, porque é que é importante.
Última questão, senhora vereadora, perguntar-lhe se tem de cor a data exata da adesão de Estremoz a este projeto internacional Cidades Educadoras. Muito obrigada. Faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Eu vou ser também rápido. É só para, em relação à FIAP e em relação às datas coincidirem com a Ovibeja, ainda assim, depois da explicação que deu, continuamos a achar importante que houvesse esse desfazamento. Apelamos aqui que haja um diálogo, se já houve, que continue esse diálogo, para que de futuro realmente se consiga que esse desfazamento seja realmente efetivo, ou seja, não só de uma semana, até poderá ser demais, para que, em termos de logística, os criadores de gado possam realmente estar presentes nos dois certames. Acho que todos tínhamos a ganhar, portanto deixo aqui esse apelo para que haja conversações, para que não se feche o diálogo com a Ovibeja, para que se consiga, já no próximo ano, que haja esse desfazamento, que seja, no fundo, benéfico tanto para a FIAP como para a Ovibeja. E só também para terminar, em relação também à FIAP, o que pedi também ao Sr. Presidente, eu há pouco esqueci-me, peço desculpa, era que nos fizesse chegar também todos os custos e todas as receitas inerentes à FIAP, de forma discriminada, pelo que reparámos, já vem 640 mil euros a FIAP, até para fazermos depois um balanço, também é importante sabermos realmente o valor despendido, mas penso que vai em cerca de 640 mil euros. Agradecia-te depois, logo que fosse possível, à semelhança do que aconteceu no ano anterior, que nos fizesse chegar, se faz favor, também esse relatório dos custos e despesas de forma mais discriminada. Depois deixar aqui uma última sugestão também em relação à FIAP, um questionário de satisfação, que já poderia até, de facto, aplicar-se a quem lá esteve, seria mais um indicador que podíamos ter em relação à forma como decorreu. Eu acho que isso seria importante, não sei se decorreu, se algum foi implementado, se foi, muito bem, se não foi, deixaria aqui essa sugestão. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, começo já pelo vereador Salema, se me permitem, sobre FIAP ou Ovibeja. Eu penso que já fui claro, portanto, há um histórico aqui de sobreposições e seguramente quem esteve cá e quem esteve na Ovibeja teve a faculdade de dialogar ou não dialogar. Portanto, a minha posição é clara. Eu, neste momento, com todo o respeito pela Ovibeja, não é falta de diálogo. Eu não posso prejudicar o meu conselho e a nossa feira em função de outro evento que eu não senti nenhum problema. Aliás, volto a dizer, se no artesanato não há qualquer dúvida o que é uma feira e outra, portanto, com todo o respeito pelo que temos nos dois espaços, a questão que se colocou foi com o certame de agropecuária e já anunciámos quando é que será, mas previamente também falei, não é? Já neste entretanto, com a ACOR, e disseram que não há problema nenhum. Essa é de facto a minha data. Portanto, o nosso caminho é fazer o nosso caminho, é fazer o caminho. Não vejo nenhum drama, não vejo nenhum problema. Temos mais expositores, temos mais visitantes, portanto, mais investimento, também o referi bem, porque isso é, como é óbvio, e se percebe, o facto de crescermos o espaço com mais zonas, mais infraestruturas, não é? Mais custos e também o disparar dos preços num contexto pós-pandemia e, sobretudo, de guerra, portanto, levam a que haja o aumento dos custos, portanto, não vejo qualquer problema. O questionário há um ano foi distribuído e este ano, se não foi, também será, porque foi esse questionário que nós usámos para quê? Para nas reuniões, para a semana, porque são todos os setores demasiado cansados, naturalmente. Para a semana agendámos setorialmente reuniões de análise e de avaliação, preparar já a próxima reunião com base naquilo que foi a nossa avaliação, mas também naquilo que são as reclamações e sugestões de quem cá esteve. Houve várias que foram seguidas e esse é o caminho, há sempre coisas a melhorar, portanto, e esse procedimento vai acontecer. Depois o vereador Pardal falar sobre as questões das pedreiras, sobre o vereador Nuno Rato falar também sobre a água, a carrinha, sombras, sim. É assim, o que fizemos foi, há um levantamento das necessidades de sombras, nós queremos implantar árvores, sobretudo por trás dos bancos, não é? Dos bancos não existe. E também já não tenho ainda essa proposta em concreto, já pedi ao nosso setor também paisagista, tem a ver com o seguinte. Pensámos também em de que forma é que podemos sombrear alguns dos brinquedos, isto é, sem que isso choque e que a cultura vai ter que sempre dar um parecer para que se possa ter mais utilidade ao longo do dia e não só no final da tarde ou de manhã, que é o que acontece. Portanto, e também dar utilidade, aquela placa de baixo está reservada, como eu referi bem, já recentemente, depois da reunião com o arquiteto Armando Alves, com o pintor, peço desculpa, Armando Alves, para, não tenho, os serviços não conseguiram dar-me, estamos com o processo também do chaleiro, da montagem, do arrumento, portanto, é muita coisa, o pessoal é o que temos, mas pronto, este ano isso será assente,
o que é necessário fazer e perceber com cultura se é possível lá colocar então a maquete, o monumento, não com o mármore, como referimos, que era os custos e o peso, mas a estrutura férrea e revestida com uma camada mais fina de azulejo que faz o mesmo efeito. E pronto, uma delas está a outra. A ideia que também está em análise é que podemos também criar uma delas será, sim, uma delas, aquela mais perto dos prédios, será para lançarmos um concurso para a concessão, e aquilo que temos mais ou menos definido é que será um concurso similar àquele que houve algures aqui na última década com o Recio, que será um concurso para a concessão, para a construção e exploração. Portanto, temos de definir a tipologia, não é? Também articular isso com a cultura, para depois podermos lançar o concurso. A outra é um espaço, portanto, há 3, outra será também para criar uma zona de sombra e um espaço para... Pronto, isso está sinalizado à vontade, seguramente neste mandato será feito. Agora é uma questão do timing de lá chegarmos. Sobre a água, só dizer uma questão. É óbvio que, podendo aproveitar a água, iremos fazê-lo. Aquilo que eu sempre disse e mantenho é que não faz sentido nenhum, e recuemos à data da aquisição, isto é, a Câmara Municipal de Estremoz comprou aquele prédio onde está a pedreira por 20 mil euros e sabendo e assumindo na escritura que há 11 encargos que são conhecidos e que os assume. E esses 11 encargos, à data, havia documentos que situavam no valor à data cerca de €500 mil. Hoje em dia até poderão ser mais. A solução que está a ser encontrada poderá ser diferente e poderá ser perfeita para nós. Agora, quando se fez o negócio, era isso que tínhamos em mão. Era gastar mais de €500 mil para fazer o aterro, uma pedreira, com o argumento de retirar a água. E isso, salvo minha opinião, desta opinião, tendo em atenção a dificuldade que nós temos, as necessidades que temos de investimento, acho que é um investimento questionável e que eu não o faria naqueles moldes à data. Hoje em dia, fruto do trabalho que está a ser feito, até pode ser diferente e a água, sim, também ser aproveitada. Aliás, quer essa, quer também a de outra pedreira que está acima, é onde está, aparentemente, a própria nascente. Portanto, eu penso que genericamente referi. Pedi então ao vereador Pardal que falasse sobre as questões da carrinha e sobre a questão da pedreira. Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Ser sintético, em relação à carrinha, foi uma proposta dos serviços, tendo em conta o histórico e a experiência que têm do passado, e que foi aceito, e que, pela informação que tenho até o momento, correu bem. Em relação ao início do esvaziamento da pedreira, teremos amanhã uma reunião no local com o professor Chambel para dar início ao esvaziamento da pedreira, portanto, iniciar-se-á amanhã, da mesma forma que ele irá recolher também os dados para que possa, tão breve quanto possível, entregar o estudo hidrogeológico. Sobre a água. É sempre um gosto falar com o MIED sobre a água. E é bom que o MIED se mostre por preocupação sobre a água. Aquilo que se pode fazer é também devolver a pergunta que é que fizeram os vereadores que tiveram cá do MIED durante 12 anos sobre a água. Essa também é uma pergunta que se pode fazer. E eu vou explicar como é que cheguei a esta conclusão. Eu cheguei à conclusão quando comecei a ver listagens de consumos a zero. E eu falei que iríamos adquirir 1000 contadores, mas não disse quantos é que estão a zero. E todos os meses são entre 4 a 5 mil consumos a zero. O que quer dizer que existe mais do que 1000 contadores que consomem zero. E aquilo que foi feito a seguir foi tentar perceber como é que podemos ter um sistema que monitorize tudo isto, que implica software, contadores, e depois tínhamos outra dificuldade, que é montar os contadores, ter pessoal para montar os contadores. E é isso que se vai fazer. Vai-se proceder à aquisição dos 1000 contadores e vai-se contratar uma empresa que possa vir aqui e, num curto espaço de tempo, montar esses contadores. É a primeira fase. Agora, tudo tem um timing e tudo demora um seu tempo na administração pública. Se eu tivesse uma empresa, estava no dia a seguir, estava na rua. Aqui, estou dependente do aprovisionamento que agora teve que fazer uma FIAP. Muito obrigado. Penso que estarão, então, as questões todas... Faz favor, vereador. Obrigada, Sr. Presidente.
Senhora Vereadora, relativamente à questão de quando é que o município aderiu às cidades educadoras, não lhe sei dizer exatamente a data, mas tenho aqui uma fatura que recebemos para o pagamento da joia, que data de 21 de abril, portanto há de ter sido antes dessa data, uma vez que recebemos a fatura para pagamento no dia 21 de abril. Se me permitirem, eu gostava também de abordar aqui um assunto que foi abordado na reunião anterior, que é o cartão Estremoz Saúde Mais, cujo ponto da ordem de trabalhos foi retirado, uma vez que aos senhores vereadores, nomeadamente a senhora vereadora da coligação Estremoz com Futuro, ao analisar o documento, questionou relativamente ao conteúdo do mesmo. Eu gostaria de informar aqui que contactei a Dignitude, a Associação Dignitude, coloquei a questão que foi aqui colocada pela senhora vereadora, foi-me respondido que a Associação Dignitude não é uma prestadora de serviços, portanto, é uma associação sem fins lucrativos que não presta serviços e que terão que levar este assunto ao conjunto de juristas que trabalham com esta associação e que numa próxima reunião de Câmara, logo que tenha essa informação, trarei novamente o ponto à ordem de trabalhos. Queria pedir desculpa a todos os extremocenses que neste momento se encontram a descoberto relativamente a esta situação dos apoios a nível do apoio medicamentoso, que neste momento não têm qualquer tipo de resposta, mas uma vez que vamos fazer, que façamos como deve de ser, peço paciência, resiliência, que tudo se há de resolver. Muito obrigado, vereadora. Vou tentar, Certo. tenho alguma capacidade de síntese, mas peço desculpa, não posso deixar de... Senhora vereadora, de facto, entendo, e os vereadores do MEDES também entenderam, que a redação, além de incompatível, não me parece que esteja regular quando refere donativos. A Dignitude é uma associação sem fins lucrativos, portanto é uma IPSS. A lei enquadradora das IPSS permite que as IPSS prestem serviços de forma secundária relativamente ao seu objeto social nobre, de forma a financiar o primeiro. Portanto, isto é legal, não depende dos estatutos da IPSS, depende da lei enquadradora das instituições. Se nunca ninguém tinha levantado a questão de a Dignitude propor que presta um serviço gratuitamente, quando isto é claramente desmentido no protocolo anterior que vem à nossa aprovação, dizendo que a Dignitude, pela prestação dos serviços, recebe um donativo de 500 euros por mês. Eu peço desculpa, mas alguma coisa não está bem. Portanto, eu também lamento que os extremocenses não tenham para já acesso a estes reembolsos. Aliás, a Câmara podia ter optado de outra maneira, que é os serviços da Câmara fazerem um reembolso direto mediante a fatura e a receita. Portanto, entendeu contratualizar, externalizar este serviço. Muito bem, nada contra, absolutamente legal. Agora, não venha dizer que é por causa da coligação e da votação em que, se não é legal, é que às vezes fica esta sensação, pode ser legal ou não, tem é que acontecer e ser executado. A legalidade é uma coisa que... enfim, estou em crer que não foi isto que a senhora vice-presidente quis dizer, não tire essa ilação, mas é que, de facto, não se pode deixar que os extremocenses fiquem a pensar que são os vereadores da oposição que andam aqui a estragar a vida às pessoas. Desculpe lá, isto eu não posso admitir, porque não foi isto que aconteceu. A Câmara tem juristas e, aliás, contratou um advogado. Quer dizer, eu acho que há condições para dar uma vista de olhos aos protocolos que vêm aqui à reunião de Câmara, para não termos este constrangimento de estar a propor a sua retirada. Quer dizer, eu peço desculpa, mas eu tenho que dizer, porque, mais uma vez, está aqui a levantar a suspeição que é a vereadora que vem para aqui chatear e impedir o desenvolvimento, neste caso, das políticas de ação social concretas, quando não é assim. Por favor, que as coisas sejam, enfim, submetidas aos serviços ou aos contratados respectivos, de forma a virem bem e não levantarem dúvidas. É isto que se exige. Muito obrigada. Eu passo já a palavra só... A vereadora pediu a palavra só dizer que, sim, a Câmara tem juristas e tem, não é, tem o serviço, os mesmos que os senhores, a sua vereadora também coloca em causa numa reunião recente. Não, desculpe, colocou em causa. A senhora, deixe-me referir, há pouco não referi,
E na altura, eu vou reiterar, portanto, os nossos serviços jurídicos são os mesmos que existiram e nos quais conviemos plenamente. E a senhora refere agora o recurso aos próprios, quando a senhora aqui numa reunião passa por cima daquilo que é um parecer da jurista e que exige e força uma votação e que foi aprovada para pedir à CCDR um parecer sobre o mesmo assunto. Portanto, são os mesmos. A gente temos aqui 2 pesos e 2 medidas. Vereador, faz favor. Senhora vereadora, acho que ficou-lhe muito mal esta atitude que teve. Eu apenas tentei esclarecer uma situação, porque disse aqui naquela reunião em que apresentámos a proposta, disse aqui naquela reunião que havia estabelecer-se descoberto relativamente à questão do apoio medicamentoso e que estávamos a tentar resolver. Ok? E, portanto, a única coisa que eu fiz foi prestar um esclarecimento aos senhores vereadores porque é que este assunto não está novamente no período da ordem do dia de hoje. E porque é que vou ter que levá-lo a uma próxima reunião, até ter a questão esclarecida. Portanto, senhora vereadora, acusou-me de estar a acusá-la de determinadas coisas. A única coisa que disse foi aquilo que são os factos. Eu trouxe uma proposta, retirei a proposta, fui eu que propus a retirada da proposta, disse que queria que as coisas ficassem como deve de ser e disse que deveria na próxima reunião. E não está cá. E, portanto, entendi que é meu dever prestar contas do meu trabalho. E foi aquilo que fiz. Esclareci que o assunto não está esquecido, esclareci que o assunto não ficou parado no tempo e no espaço e esclareci o que é que está a ser feito. Se a senhora vereadora entende aquilo que quis entender ou que eu estou a acusar do que é que seja, o problema é seu, porque há pouco a senhora vereadora falou da questão da elevação e da forma como aqui nos tratamos uns aos outros e tudo mais. Que eu saiba, sempre tratei todos os senhores vereadores com elevação em qualquer que seja a reunião de Câmara. Todas as questões que me são colocadas, eu procuro esclarecer da melhor forma possível. Sempre que não é possível esclarecer, envio documentos a posteriori, aliás, provavelmente já recebeu o documento do relatório de peritagem da escola, porque também me o pediu, e foi-lhe enviado também logo imediatamente, ou pouco tempo depois de o ter pedido. Portanto, vir aqui depois pôr em causa o facto de eu estar a prestar esclarecimentos numa reunião de Câmara sobre o trabalho que estou a desenvolver, isso eu não posso aceitar. Porque quando a senhora vereadora diz que há comportamentos agressivos por parte do senhor Presidente, da sua parte, e quando discute principalmente com o senhor Presidente, esses comportamentos agressivos também existem. Ou seja, é recíproco. E há aqui, quanto a mim também, uma tentativa de tentar minorizar aquilo que são as nossas propostas. E isso também não é correto. Portanto, quando pedimos elevação, tem que haver reciprocidade. Tem que ser para os dois lados. Obrigada. Só dizer, eu passo já a palavra ao vereador, só dizer que não me revejo, e há pouco tive a oportunidade de dizer, vou reiterar, na questão do prestigiar os nossos cargos, ou da falta de... Não assumo isso e... Sempre que tiver alguma incorreção, pedir desculpa, eu não faço isso de forma, digamos, consciente e não é esse, não me revejo, senhor, nós avaliamos como entendemos, a sua avaliação é essa, a minha não é, mas acho que é, desculpe o termo delicioso, depois de toda a sua, digamos, o preâmbulo da pedra de toque, da forma como nós tratamos e ouvir a sua parte, essa questão, quando a vereadora disse a verdade, e acho que fez muito bem, porque lá em casa podem ficar, afinal, o que aconteceu? São os incompetentes, não querem fazer, não. Ela disse a verdade. Se depois a verdade às vezes é inconveniente para alguns ou outros, isso não é um problema nosso. Estamos cá para dizer a verdade. E ela em momento algum, a vereadora acusou do que é que seja, como eu não a acuso. Muito obrigado, Sr. Presidente. Já sei que vamos longo, eu prometo ser muito breve, mas tinha que deixar aqui uma notazinha face àquilo que o vereador Pardal disse. A nota é muito simples, Sr. Presidente. Nós estamos e estaremos sempre preocupados, Sr. Vereador, com todos os assuntos que digam respeito aos termocenses. Sejam eles pequenos, desde uma pedra levantada da calçada a uma churrasqueira, sejam eles grandes como a questão da água.
A todos nos preocupa de igual forma. Queremos, evidentemente, que os mesmos sejam resolvidos e, Sr. Vereador, dizer-lhe também uma coisa. Aquilo que os vereadores e que a Câmara Executiva no passado fez foi também um pouco de fazer isso. Tentar, sempre que tinham conhecimento que havia algum contador que estava travado, dentro daquilo que era o provisionamento, daquilo que existia, substituí-lo, com certeza, da melhor forma possível. Por último, também dizer-lhe que o Sr. Vereador não se esqueça que já cá está há mais de 13 meses. Portanto, tem que também executar, não é só aquela coisa de a gente desculpar-nos que o passado não foi feito, mas de facto fazer, que é isso. E se o senhor disse que fez, e ainda bem que o está a fazer, porque essa também é a sua obrigação. Por último, também sobre a questão da pedreira, bem, se a mesma não tivesse sido adquirida, quanto é que não custaria também agora a expropriação daqueles terrenos para construirmos depois aquelas estradas ali por trás, de ligação a... Temos tudo em ponta, tudo aponta com alguma ponderação. E, portanto, a gente aqui mantemos o nível, a calma, a equidade, o respeito por todos e tentamos da melhor forma discutirmos aquilo, evidentemente com posições diferentes, espero que nunca extremadas, mas posições diferentes, mas que tenham em vista os nossos extremocenses. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, vereador, só agradecer, só dizer que, aqui mesmo, nota de rodapé, que naturalmente, que se tivéssemos que proceder à expropriação de todo, ela andaria no meio milhão de euros, mesmo muito, mas se calhar nem um décimo, falamos no olival, portanto isto é uma avaliação que tem a ver com a tipologia, portanto, os parâmetros estão enquadrados pela lei e de todo justificaria aquela aquisição por meio milhão de euros, tendo em vista essa proposta. Penso que estamos então em condições, vereador, é que já estamos 1h30, se calhar vamos ter mesmo qualquer dia aqui fazer um regulamento e limite, tudo bem, força. Muito obrigado. Eu vou ser rápido. Isto tem a ver com a última intervenção do Sr. Presidente, em que falou novamente do pedido de parecer à CCDR, assumir aqui que foram os vereadores do MIETS que, de facto, apresentaram aqui essa proposta de emitir um parecer à CCDR em relação à legalidade da proposta de atribuição de apoio à Banda União e deixar aqui bem claro, porque isso tem... Eu penso que há alguma tentativa de tentar passar isso para a opinião pública, que os vereadores que estão aqui, óbvio, e todos que estamos aqui presentes, ninguém está contra a Banda União, nem contra qualquer banda ou qualquer associação cultural. Isto fique claro. Aqui, o que nos assaltou foram dúvidas em relação à questão de legalidade. Obviamente que houve um parecer jurídico, eu disse, obviamente, que o respeitávamos. Nós fizemos as nossas consultas também, que foi no sentido contrário. E, como tal, essa proposta foi apenas para esclarecer. Se o parecer realmente for coincidente com o parecer jurídico do município, obviamente, ótimo, cá estaremos, obviamente, para votar favoravelmente. Se não for, vamos ver o que é que vai acontecer. Portanto, foi apenas nesse sentido. Fica aqui bem claro, ao contrário do que tem sido veiculado para a opinião pública, que os vereadores do MIETS não têm nada contra a Banda União, nem qualquer outra, queremos apoiar no que for necessário. Obviamente que temos votado até, se repararem, todos os apoios que foram votados anteriormente, nós votámos favoravelmente. Portanto, que isso fica aqui bem claro. É apenas uma questão de legalidade. Queremos que as coisas aconteçam, mas quando há dúvidas, elas devem ser esclarecidas. Foi somente isso. Peço desculpa por mais este tempo, para ficar bem clara aqui a nossa posição. Muito obrigado. Muito obrigado, com certeza. Só dizer, Sr. Vereador Nuno Rato, que o Governo já conseguiu fazer a ligação à base de dados, estes 1000 contadores que vão ser colocados são os mesmos, a quantidade é a mesma dos últimos 8 anos, 7 anos, portanto, no ano vamos pôr os mesmos últimos 7. E, Sr. Vereador Salema, desculpe que lhe diga, eu não tenho que fazer, nem fizemos aqui juízo de valor, também não acredito, com toda a sinceridade, que alguém esteja aqui contra alguém, não é essa a questão. Factualmente, os senhores votaram contra um apoio a uma instituição. E, factualmente, o apoio veio à reunião de Câmara 2 vezes, factualmente veio documentado, está um parecer jurídico que acautelava toda a posição dos eleitos, e, para mim, há exemplo dos milhares de pareceres que eu aqui na Câmara já votei, quer como eleito no Executivo, quer na oposição, merecem a plena e total confiança. Os senhores não confiaram no parecer da jurista da Câmara, não confiaram no parecer do trabalho do Executivo e, consequentemente, chumbaram. Portanto, neste momento a questão já nem existe, porque os senhores chumbaram o apoio. Aquela proposta caiu. Sr. Vereador. Não é guardar, a proposta caiu. Isto é, a proposta foi deliberada, não há outra proposta. A questão do parecer é outra questão. Podemos pedir à CCDR um parecer, é uma questão análoga. Esta não se verifica, porque ela foi votada com 3 votos do Executivo do PS a favor e 4 contra da coligação e do MET. Os senhores chumbaram factualmente aquela proposta. Ela já não existe. Ela é assim, há uma ata de uma reunião que produz efeito. Os senhores votaram contra. Não sei se perceberam isto. Votaram contra. E volto a dizer, factualmente, os senhores
Desculpe, esta é a realidade. Aliás, está documentada e qualquer pessoa pode revisitar a reunião. Votaram o parecer, é outra questão. Agora, não infiro que fosse contra alguém. Os senhores votaram contra um apoio. E volto a dizer, para que fique claro, que tínhamos todo o enquadramento e o respaldo jurídico do documento que aqui veio. Estava aqui. Os senhores viram, eu li-o com muito cuidado, tiveram a vossa posse durante 5 dias, portanto, tiveram a oportunidade de pedir pareceres a quem quisessem, podiam até logo colocar a questão prévia à reunião. Mas não é a minha... Não, os senhores vieram à reunião e queriam aqui mais um novo facto, que não basta aquilo. É facto. O que está na base da vossa decisão, não tenho nada a opinar, é a vossa consciência, não é a minha. Pronto, penso que o ponto está mais debatido e vamos avançar para a ordem de trabalhos. Sobre a ata da reunião, o ponto número 2, ata da reunião anterior. Senhores vereadores, há alguma questão que queiram colocar, alguma dúvida, alguma alteração, façam favor. Vereador, faz favor. Também tenho. Muito obrigada, Sr. Presidente. Página 27 desta ata, gostaria de propor uma retificação, porque isto foi com certeza erro de simpatia. Página 27, repito, no final do primeiro parágrafo, que vem da página anterior, diz no fundo compatibilizar e não contabilizar, que é o que se encontra. Página 34, também primeiro parágrafo, que este tipo de associações carrega nos seus conselhos. Não, é acarreta para os seus conselhos. São correções de semântica. Pronto, depois página 35, também um lapso deste género, que ninguém incorre em causa, não em falta, ninguém incorre em falta. Página 39, não é uma correção, de escrita ou semântica, está na ata, eu na altura não intervi para corrigir, mas quando o Sr. Presidente falou da banda filarmónica que foi convidada a ir à Assembleia, não foi a que referiu, foi uma outra, portanto, apenas para dizer isto, mas penso que não vamos alterar, porque de facto foi isto que o Sr. Presidente disse, mas pronto, foi um lapso aqui. Peço desculpa, Não podia faz só precisar mal. esta Quando questão. o Sr. Presidente... Não, mas não é para corrigir, é só para ficar, porque o Sr. Presidente disse aquilo que está aqui escrito, mas foi um engano, com certeza, porque não foi a banda filarmónica artística que foi à Assembleia, foi uma outra, portanto, mas foi o que disse na altura e eu não interrompi. Sim, certo. Portanto, tem que ficar assim. Sim, mas referi que teria convidado esta banda em concreto. Foi isso que eu referi. Sim, mas não convidei só uma, foi a que aceitou, mas pronto. Não. Página 40. Página 40, sim. Relativamente à votação, agora sim, penso que é a página 40. A senhora vice-presidente, peço imensa desculpa, a senhora vice-presidente, na altura da votação, precisamente da atribuição do subsídio, é esta proposta que foi, como gostam de dizer, chumbada pela oposição, teve o voto de abstenção da senhora vice-presidente. Isto é visível. Eu só vou remeter e pedir que verifiquem. Não. A senhora Presidente manteve o braço no ar na abstenção. Sr. Vereador, vamos lá aqui, com todo o respeito. Não, deixa-me dizer assim. Está na Sr. Vereador, gravação. é assim. Pode ter sido. Não, e foi votar contra, foi votar, pelo amor de Deus. Sim. Ou então foi aqui um tempo em que eu falo e ela levanta agora. Claro que sim, está esclarecido. Mas por acaso até não, porque o Sr. Presidente diz, e enfim, podem ver na gravação, quem se abstém, a senhora Vice-Presidente, se calhar instintivamente levanta a mão e depois mantém-a no ar quando o Sr. Presidente pergunta quem vota a favor. Pois, mas, mas isto ocorreu aqui. Sim, mas é assim, Sr. Vereadora, falamos de algo que tem a ver com uma gravação e que se pode ver. Agora, assim, obviamente que na discussão e aquilo que foi o sentido de voto, todos percebemos que a Sra. Vereadora teve o voto que aqui está. Sim, mas eu tinha que, peço desculpa, mas tinha que referir. Eu acho, desculpa lá. Sr. Vereadora, então, há mais alguma questão, além desta? De data? Não, data não. Então se me permite, já passo a palavra. É assim, Sr. Vereador, desculpe lá. Eu acho que, desculpem, mas somos humanos e temos sentimentos. Eu acho, sinceramente, esta questão que estão aqui a colocar, depois daquilo que foi a discussão, daquilo que foi o sentido de voto e aquilo que foi a comunicação, os senhores colocarem em causa qual é que foi o sentido de voto
que está aqui, desculpe, mas isso é que é a tal pedra de toque que os senhores referem. Quando os senhores referem o tratamento que existe. O que é que estão a querer aqui insinuar? Houve alguma dúvida que a vereadora votou de acordo com que nós votámos? Se lá foi ali um ato falhado ou manteve o ar, ou, aliás, levantou o braço, não faço ideia, não estou a ver, mas ficou claro que quando há a votação que ela tem o braço no ar. Está ou não está? Agora, se houvesse dúvidas na altura, porquê é que na altura não referiu essa dúvida? Ó, Sr. Vereador, desculpe lá, não percebeu o sentido de voto. Essa é que é a questão, faz favor, vereador, por amor de Deus. Bem, isto é uma questão simples. Provavelmente alguém viu o vídeo lá em casa e apercebeu-se que eu terei levantado a mão quando foi a abstenção. Ou foi aqui no momento que se aperceberam e não disseram nada. Não sei. A minha intenção, e para que fique claro para todos os termocenses e para os senhores vereadores, era votar de acordo com os meus colegas e, portanto, votar favoravelmente. Aliás, até acho que o senhor Presidente, no fim, como costuma sempre fazer, costuma dizer, a proposta foi rejeitada com 4 votos contra e 3 votos a favor. Portanto, Desculpe, mas disse está gravado. Se eu me quisesse abster, tê-lo-ia dito que me tinha abstido após ver o sentido de votação. Portanto, não é esse o caso. Pode ter acontecido um lapso, não digo que não. Houve aqui também algum momento de crispação relativamente à discussão deste ponto. Provavelmente, às vezes o Sr. Presidente também coloca a questão quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, tudo muito depressa, e pode eventualmente isso ter acontecido, não estou por isso em causa, mas de qualquer das formas deixar bem claro para toda a gente que o meu voto era a favor. E dizer que sim, claramente, isso tenho cuidado de fazer sempre que faço uma votação, eu enuncio publicamente, foi aprovada, foi chumbada, com X votos, isso foi dito. Portanto, faz favor. Obviamente, a dúvida que trabalharam foi precisamente Só para completar, Sr. Presidente, até porque o resultado dessa votação, quer dizer, mesmo que fosse alterado, seria inócuo, portanto, porque houve 4 pessoas a votarem em contra. Agora, de facto, também nos chamaram a atenção para isso, eu confesso, na altura não me apercebi também, mas, realmente, para falar a verdade, fui ver a gravação, chamaram-me a atenção para isso, pode ter sido por lapso, mas a verdade é que aconteceu. Quando foi à altura em que o Sr. Presidente perguntou quem é que se abstinha, a Sra. Vice-Presidente, de facto, levantou a mão e depois o Sr. Presidente perguntou quem é que votava a favor e manteve a mão. E isso é claro, foi por lapso, com certeza, e se esclarecer aqui, de facto, qual é que foi o voto, que foi a favor, está esclarecido. Até porque, volto a dizer, que o resultado dessa votação seria inócuo. Portanto, se isto pudesse alterar ou não o resultado depois final, no fundo, da deliberação deste ponto, não foi o caso, uma vez que houve 4 votos contra pelas razões que sabemos, mas, na verdade, e estou a ser, de facto, honesto, foi aquilo, de facto, que vi, que me chamaram a atenção. Se foi por lapso e se, de facto, foi a favor, aí, se é próprio a afirmar, da nossa parte, está esclarecido. Muito obrigado. Muito obrigado, penso que sempre teve esclarecido. Aliás, os seus vereadores têm direitos e deveres também, de facto, de estarem atentos nas reuniões e também apontarem as questões no momento. Eu disse, no final, foi reprovada com 4 votos contra da oposição, coligação, Miedes, e 3 votos a favor. Isso eu disse. Portanto, alguma dúvida que existisse, podiam tê-lo logo no momento esclarecido e deviam tê-lo esclarecido. Por outro lado, também registro com agrado que, felizmente, hoje já em casa se podem ver e pesquisar e consultar e debater. Durante 12 anos, o que aqui estava, aqui ficava, obviamente, com as atas que eram publicadas nos termos da lei. Muito bem, então, com as alterações que foram propostas, tem a ver com a terminologia que a sua vereadora Sónia Ramos colocou nas páginas que foram referidas. Quem vota a favor... Peço desculpa, quem vota... Sim, quem não podia votar, não estava o vereador Nuno Rato e o vereador, só o vereador Renato. Quem vota contra, quem se abstém, o vereador Sónia Ramos abstém-se? Sim, é certo. Quem vota a favor? Sim, quem vota a favor, quando foi aprovada por maioria com os votos do PS e 2 votos do Mietes, que eram os vereadores que o podiam fazer e com a abstenção da coligação PSD-CDS. Então, o ponto 3, para conhecimento, não havendo nenhuma questão que queiram colocar, era o ponto de relação de competências, passo para o ponto 4, que tem a ver com a consolidação definitiva da mobilidade entre carreiras da trabalhadora em questão do município. Portanto, há alguma questão que queiram colocar? Então, não havendo, vamos votar autorizar a consolidação definitiva da mobilidade interna intercarreiras da trabalhadora abaixo indicada, com efeitos à presente data. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Aprovado por unanimidade pelo Executivo. O
Ponto número 5 tem a ver com a designação do encarregado de proteção de dados pessoais da Câmara Municipal. Portanto, em concreto, iremos aqui votar, deliberar sobre a designação do novo encarregado e também revogar o despacho por força do... Está no texto anterior. Peço desculpa. Sim, o despacho, a nomeação da reunião de 11 de janeiro de 23. Portanto, há alguma questão sobre este assunto? Faz favor. É só pedir aqui alguns esclarecimentos, portanto, uma vez que há aqui uma revogação, não é, da pessoa que desempenhava estas funções de encarregado de proteção de dados, e temos aqui outra pessoa designada. Percebi que isto tem a ver com o CIMAC, mas saber mais, de facto, em pormenor, o porquê desta revogação e de uma nova designação. Obrigado. Muito obrigado. Eu agradeço a questão. Essa é a mesma questão? Tudo bem, eu agradeço e explico. A Câmara Municipal, exemplo então, Não, é esta? É Sim. Sim, provavelmente é semelhante. Pronto, Sr. Presidente, eu também calculo que isto decorre dos compromissos com a CIMAC, mas gostaria também, enfim, não sei se tem na sua posse que possa referir, mas não tivemos acesso ao currículo deste novo profissional, ou, enfim, ou técnico que é proposto. Gostaria de saber, uma vez que há uma função que está a ser assegurada até agora, embora só desde janeiro, mas está a ser assegurada por uma pessoa da Câmara, um trabalhador da Câmara, e que agora é substituído. Portanto, o que é que teve na origem de tudo isto? Calculo que seja compromissos com a CIMAC, mas que pudesse também explicar-nos um pouco melhor, porque também com a CIMAC, se é um novo protocolo ou acordo, também não veio junto e, portanto, temos pouca informação sobre esta matéria. Muito obrigada. Muito obrigado. Então, agradeço as questões e explicarei com todo o gosto. A Câmara, é exemplo, penso que serão todas, ou quase todas as câmaras da nossa CIM, da CIMAC, avançou com a contabilização como empresa, isto é, a CIMAC está a contabilizar para a generalidade das câmaras do nosso distrito, não é? No âmbito da CIM. Portanto, este nome que aqui está é um nome que foi designado para a Câmara pela empresa via CIMAC, concurso CIMAC. O porquê de estar aqui a revogação, vereador, tem a ver com o seguinte: os prazos em termos de proteção de dados da Comissão Nacional estavam a ser ultrapassados. E todas as câmaras, todas as da CIM, foram notificadas para esse incumprimento. E então houve um prazo limite que foi dado em janeiro na altura para que as câmaras, sem embargo do que estão a fazer, factualmente não estava ainda nomeado. Então o que foi sugerido pela CIMAC foi que internamente, de forma expedita, nomeássemos alguém que reunisse os requisitos para o efeito. Foi o que fizemos. Exatamente, foi neste porque deram-nos o prazo, salvo erro, foi no final de janeiro. Até esse prazo, se não fosse designado ninguém, porque a Comissão Nacional não tem nada a ver com os processos de cada CIM, não é? Não há ninguém designado no município. Se não designarem até dia 26, se falha a memória, é uma multa de milhares de euros. Então nós, nesse momento, logo viemos à reunião, até já se concluiu o procedimento da CIMAC. E neste momento já está designado, através do concurso da empresa, quem é o novo DPO, e, nesse sentido, vamos revogar aquela que estava para mover um hiato de tempo entre o momento em que entra um e sai o atual. Tem a ver com isso. Vereador, todos os procedimentos eu posso pedir à CIMAC e depois reencaminhá-los para si. Na base do concurso, é um concurso público, foi feito no âmbito da CIMAC para todas as câmaras da CIM. Sim, mas não vou pedir todo o procedimento, se me permite, mas o currículo, o CV do técnico. Certeza, eu Enfim, farei. se não der muito trabalho, também não justifica, mas de qualquer maneira acho que era importante a proposta vir aqui com alguma fundamentação. Obrigada. Muito obrigado. Então, o ponto 5 tem a ver com a revogação do despacho do anterior responsável e a designação do novo encarregado de proteção de dados pessoais da Câmara Municipal. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Vereadora? Quem vota a favor? Aprovado por maioria com os votos do PS e dos vereadores do MIEDS. Muito obrigado. O último ponto em trabalhos tem a ver com o concurso público para fornecimento contínuo de gás óleo rodoviário a granel. Portanto, é um processo que já veio aqui, já tem vindo aqui à reunião de Câmara. Em concreto, é votarmos a adjudicação do procedimento, bem como aprovar a abertura do contrato número 33/2023. Não havendo nenhuma questão, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, foi aprovado por unanimidade. Há público na sala, coloco a questão se alguém quer intervir. Ninguém quer intervir, então votamos a nossa ata sintética da reunião. Quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, aprovada por unanimidade. Então, dou então por concluída a reunião de Câmara. Já agora, eu peço, só que, ainda que fora da ordem, há pouco esqueci-me de partilhar convosco só aqui duas questões.
sem provocar. Eu pedia só a vossa duas questões. Eu me esqueci, peço desculpa. Já poderia seguir, mas há aqui duas questões emergentes. Tem a ver com, pronto, também com congratularmos todos pelas celebrações do 25 de Abril que ocorreram no Conselho, não só no município, mas também nas freguesias com dignidade. Portanto, estamos a preparar também a próxima celebração do ano, não é? Uma efeméride de 50 anos, para que também seja condigna e bem celebrada. Também informar os seus vereadores, a quem está em casa, que no próximo dia, eu por dia, depois ficar com informação, antes da hora do dia, penso que não haverá nenhuma questão em que fique a informação, senão fica na reunião seguinte. Portanto, o Raio Hípico Internacional de Estremoz, que vai decorrer no próximo fim de semana, no dia 12, sexta-feira e 13 de maio, nas Carvalhas, da Glória, o raio também com o patrocínio da Quinta do Carmo. Já temos neste momento equipas do Equador, México, Brasil, Áustria, Espanha e esperam-se mais equipas de cavaleiros e todo o espaço, digamos, mundial. E também que a Feira Medieval, o Festival da Rainha em concreto, irá decorrer nos dias 20 e 21 de maio, no Castelo, não é exemplo, a parceria que temos com a Escola de Secundária de há muitos anos e que vamos repetir. E finalmente também congratular a Tertúlia Tauromáquica Extremocense, porque aquilo que foi a preparação e a organização desta última corrida, que foi na senda daquilo que foi o projeto que aqui foi deliberado, foi um sucesso. No âmbito da FIAP, e a corrida foi também um bom momento para aqueles que se deslocaram, e também congratulá-los pelo trabalho que estão a realizar e pelo sucesso da mesma. Era isso que há pouco queria dizer, peço desculpa, só para ficar. Muito bem, então está encerrada a reunião, despeço-me até 2 a 15 dias. Muito obrigado.